Mateus, capítulo 26, versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, inclusive aqui na igreja de Recanto da Sereia, também será referido o que ela fez para a memória sua. Eterno Deus, nós te adoramos mais uma vez e bendizemos por esta comunhão que vivemos aqui, tão maravilhosa, porque o Senhor manifestou o seu poder sobre nós mais uma vez. E tendo lido a tua palavra, nós pedimos: Senhor, fala conosco, nos dando assim a revelação da mesma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma mulher que estava na casa de um homem, Simão. Ele era leproso, e estava acontecendo ali um evento, um jantar, e naquele jantar estava ali presente o Senhor Jesus. Os seus discípulos também, diz a palavra, estavam com ele. E o que nós podemos entender, antes de entrar aqui no aspecto profético, da revelação da palavra de Deus, é importante falar que naquele tempo era comum, quando o anfitrião, o dono de uma casa, ele queria fazer algum evento, alguma coisa especial e convidar pessoas para participar com ele. Era um momento de confraternização, de alegria, de glorificação. E sempre que isso acontecia, era comum também convidar uma pessoa especial para que ela estivesse participando ali daquele momento. E a pessoa especial aqui convidada para esse jantar foi o Senhor Jesus. Ele estava ali presente, participando daquele momento. Mas o que chamou a atenção foi a ação, a atitude de uma mulher que estava ali. O lugar em que eles estavam se chama Betânia. E Betânia significa a casa da aflição. O leproso que estava ali era Simão. Simão significa aquele que ouve, ou aquele que ouve e obedece. Não é só aquele que ouve, Simão é aquele que ouve e obedece, o obediente, vamos dizer assim. Eles estavam ali reunidos, e o que aconteceu foi, em um determinado momento daquele evento, a mulher, ela se levantou, ela tinha consigo um vaso, que dentro daquele vaso tinha um perfume, um unguento, um óleo preparado com um cheiro muito agradável. E normalmente esse tipo de unguento, esse perfume, ele era muito valioso. E ela pegou aquele unguento dela, e diz a palavra que o Senhor Jesus estava assentado à mesa junto com os demais, e ela derramou daquele unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus. E aquele óleo, ele
a partir do momento que ele foi derramado, ele foi derramado e ele foi caindo sobre a cabeça e o corpo do Senhor Jesus. Inclusive, um dos versículos, o Senhor Jesus fala isso, né? Esta mulher derramou sobre o meu corpo. E aconteceu que os discípulos que estavam ali, participando juntos, acharam aquela situação inusitada, estranha, e de certa forma não concordaram com aquilo, porque para eles aquele óleo, aquele unguento, ele poderia ter sido utilizado de outra maneira. Eles até sugeriram uma das formas, né? Eles acharam que na cabeça deles o mais aconselhado era vender e pegar o dinheiro em troca da venda daquele unguento e dividir, dar o dinheiro aos pobres. Mas o Senhor Jesus fala que a atitude, a ação daquela mulher foi agradável a Ele, agradou a Ele. Aquilo foi suficiente para agradar ao Senhor Jesus. O que ela fez então foi correto. A cabeça deles, o correto era vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Em tudo isto, o final do versículo, da leitura destes versículos aqui, o último versículo que narra essa história, fala a respeito de um evangelho. E a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, querendo ensinar a sua igreja, os seus discípulos e a todos que estavam ali, ele diz, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho, aquilo que ela fez, foi traduzido como evangelho. Este evangelho, onde quer que ele seja pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez. Para a memória sua, né? Pois bem, o que era comum acontecer? Talvez seja por isso que os discípulos não concordaram, talvez, com a atitude dela. Porque o normal, quando a pessoa ela tinha em posse dela um unguento como este, um vaso com óleo como este, era normal, era comum, em um evento especial, quando se recebia um convidado especial, você pegar aquele óleo e derramar aquele óleo sobre os pés do convidado. Por quê? Porque naquele tempo, não como hoje é muito mais fácil, né? Hoje você pega o celular e chama o Uber. Hoje você pega até mesmo uma bicicletinha, chega lá na casa do outro rapidinho. Ou se você quer um pouquinho mais longe, não tem um carro, aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, é fácil resolver isso, porque vai de terminal em terminal, você chega longe. Mas naquele período não tinha veículos. Normalmente o veículo era um animal. Mas o animal, normalmente, também ele era de carga, né? A pessoa ia andando carregando ele porque ele era de carga. Então, de qualquer forma, a pessoa ela tinha que andar. E a distância em que se andava era longa. A jornada era longa. Então, o convidado, ele chegava na casa do anfitrião para este evento, ele já chegava de uma caminhada e ele ia sair daquele evento, né? E ia ter uma nova jornada, ele ia caminhar mais um período. E normalmente essa caminhada era muito longa. E é por isso que se pegava este óleo e se jogava nos pés. Porque para preparar os pés daquele convidado especial para a jornada que ele ia fazer. Ele tinha que estar preparado porque a jornada era longa. E não era asfalto bonito igual nós temos hoje não, né? A estrada antigamente era mais complicada ainda. Tudo isto tem um significado profético para nós. E é por isso que aquilo que ela fez, diferente do normal, que era não jogar o óleo sobre os pés, mas sobre a cabeça do Senhor Jesus, para nós tem um simbolismo de um evangelho. E o que nós conhecemos e vivemos, aprendemos, que é o evangelho eterno. O evangelho eterno não é aquilo que é voltado para esta vida. O evangelho eterno é aquilo que é voltado para a eternidade. O Senhor Jesus nos prepara para este momento. O momento em que a igreja vai ser arrebatada. Não tem outra coisa, a igreja não está aguardando outra coisa a não ser isso. O que nós aguardamos? A volta do Senhor Jesus. Esta jornada não é mais longa. Nós não precisamos do óleo nos pés mais. Por quê? Porque a jornada não é longa mais.
Jesus está às portas. A qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando aquela mulher pega o óleo e joga sobre a cabeça dele, ela está dizendo que o momento do evangelho que ela estava vivendo era do governo, da direção do cabeça, que é o Espírito Santo que governa essa igreja. Quando ela joga o óleo sobre a cabeça, é isso. E o óleo da cabeça escorre, né? E vai para o corpo. Porque o benefício era para ela também. O benefício, quando nós entregamos a nossa vida num culto como este, é para nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, reconhecendo que Ele é o governo da nossa vida, que Ele é a direção da nossa vida, nós recebemos o benefício, que é, nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando Jesus voltar, a fala do Espírito Santo hoje, na última hora, né? É a mesma fala da igreja. Apocalipse 21 não diz? E o Espírito e a igreja dizem, vem. Ora vem, Senhor Jesus. O nosso anseio, o anseio da nossa alma é tão somente este. O que nós desejamos, o que nós queremos é ir para a eternidade. Embora muitos nessa última hora não entendem, não compreendem, olham para nós e nos chamam até de loucos. Eles vão para a madrugada, eles vão para culto a meio-dia, eles têm culto em rádio, culto no YouTube, culto em satélite, tem reunião de jovens, tem ensaio de grupo de louvor. Vai lembrando mais aí, hein? Tem culto todo dia, né? É o principal. Nós temos culto todo dia. Aí no dia que não tem culto aqui, tem culto no YouTube, tem culto no lar. Eles olham para nós e olham assim, está desperdiçando. O que eles olharam para aquela mulher e falaram assim, isso é um desperdício. Porque para nós evangelho é o quê? Para nós evangelho é pegar e vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres, é ajudar pessoas. Evangelho não é isso. Evangelho eterno não é isso. Evangelho racional, natural, é esse aí. Mas o evangelho eterno, o que agrada ao Senhor Jesus, é quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Quando nós pegamos tudo que nós temos de valor, e o que nós temos de valor nem nosso é. Aquele óleo nem dela era. Porque só podia ter um óleo precioso e tão valioso como ela tinha, pessoas de nobreza, ricos, pessoas que realmente tinham posse naquele tempo. E ela era simplesmente uma mulher que estava ali. Mas ela tinha. Por quê? Porque a salvação é de graça. O que nós recebemos foi de graça. E de graça nós recebemos e de graça nós damos. De graça o Senhor dá para nós e de graça nós oferecemos às pessoas. O quê? O que é nosso? Não, nada é nosso. Tudo é dele. A salvação que nós estamos anunciando nesta última hora é dele. O que nós falamos é dele. O que nós profetizamos é em nome dele. E que maravilha! Porque como esta mulher, nós entramos num lugar onde é a casa da aflição. Meu Deus, a igreja é a casa da aflição. É porque aflitos nós entramos aqui. O primeiro gesto nosso, o primeiro ato nosso foi clamar pelo sangue de Jesus. E Ele nos deu comunhão, purificou o nosso pecado, nos limpou de tudo aquilo que era nosso, que não agradava a Ele. Quem sabe, durante este dia nós fizemos algumas coisas que não agradou a Ele, mas nós reconhecemos que nós precisávamos desse perdão. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Meus irmãos, que maravilha é poder viver este Evangelho. E o que mais importa aqui, falou o nome do cidadão lá, o leproso, Simão, porque onde tem obediência, tem a operação do Espírito de Deus. Que Simão significa obediente, né? É a casa da obediência, casa da aflição, mas onde tem os obedientes. A casa da aflição, mas aqui tem obedientes, né? Que servem ao Senhor. E tudo isso foi falado ali, né? Falou dos discípulos, falou do Senhor Jesus, mas a mulher, ninguém sabe o nome dela. Mas pelas características dela, nós podemos dizer, é tipo da igreja fiel. Daquela que já vem preparada para fazer a entrega dela ao Senhor. Aquela que tem fidelidade, compromisso com o Senhor. E outra coisa, o normal, como eu disse, era pegar o óleo e jogar sobre os pés. Para isso acontecer, você tinha que se abaixar, né? Você se abaixava, jogava ali os óleos nos pés, mas agora não, ela jogou sobre a cabeça. Sabe por quê? Porque nesta última hora, a igreja está de pé. Ela está pronta, ela está preparada. Se o Senhor Jesus vier agora, nós estamos prontos. O Senhor Jesus pode voltar, porque nós seremos arrebatados.
E é por isso que a igreja está de pé nesta última hora. Ela está de pé com o governo do Senhor Jesus, com a direção do Espírito Santo, com aquilo que é do Senhor. Por que afliges esta mulher? Não importa, irmãos, nesta última hora tem opositores, tem gente que vem contra nós, tem gente que não concorda com o que nós vivemos, com o que nós pregamos, mas o Senhor Jesus se agrada de nós e fala: por que afliges esta mulher? O que ela está fazendo me agrada. Quer continuar agradando ao Senhor? Entrega a sua vida a Ele. Nós cantamos louvor que diz isso, né? Acabamos de cantar, né? Tudo entregarei, tudo entregarei pelo Senhor Jesus, né? O bendito Salvador. Nós deixamos tudo para entregar a nossa vida a Ele. Não importa para nós valores nessa vida. O que importa para nós é o valor eterno da salvação que Ele nos deu. Que o Senhor possa assim nos abençoar. Há um detalhe ainda, antes de cantar o louvor aqui, um detalhe muito interessante aqui, que o Senhor Jesus ele fala bem assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Para muitos, o Evangelho é isto: Jesus foi um bom homem, um bom profeta, um pregador, alguém que fez boas obras, mas morreu e ficou pregado no madeiro. Mas para ela, para nós, para a igreja fiel, nós estamos fazendo isso porque profeticamente a morte de Jesus tem um cheiro agradável para nós. A morte de Jesus soa para nós como um bom perfume. A morte de Jesus para nós, ela é reflexo daquilo que é a promessa que Ele nos fez no dia que nós estávamos perdidos no mundo, mas Ele nos encontrou e nos salvou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e nós enxergamos Ele assim. Nós não o vemos como aquele que fez boas obras, aquele que passou e aquele que morreu. Não. Nós fazemos esta ação de entregar a nossa vida toda a Ele. Por quê? Porque o anúncio da salvação é tão somente dizer: Jesus morreu, mas nós temos o bom cheiro de Cristo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos cantar o louvor.